Opa, vamos revisar um pouco sobre evolução? A aula de hoje é um pouco polêmica, tá, pessoal? Evolucionismo versus fixismo. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões ou revisando conteúdo com aulas teóricas, como essa aula que eu trouxe aqui para vocês. No nosso canal está repleto de resoluções de exercícios, temos aí gravações de lives que normalmente acontecem toda segunda-feira, e aqui a gente tem também aulas teóricas, né? Nessa playlist aqui que você pode achar no nosso canal, né? Tópicos importantes de biologia, aulas teóricas. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar numa pequena polêmica dentro da biologia, né? Dentro da biologia no dia a dia aí, como um todo, né? É um tópico, tá, pessoal, do conteúdo de evolução. Isso faz parte da nossa aula de evolução, que a gente trabalha o conteúdo de evolução. E nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, ó, do evolucionismo versus o fixismo. Vamos tentar entender essas duas visões, que são visões contrárias, tá? Primeiro passo, pessoal, o evolucionismo, acho que o próprio nome já diz, né? Já dá para entender um pouco o que é que ele fala, o que é que ele faz, né? O evolucionismo, gente, ele admite, ele defende que as espécies de seres vivos evoluem ao longo do tempo. Gente, hoje a gente sabe, né, que a evolução aconteceu. Em biologia a gente admite esse processo evolutivo, mas nem sempre se acreditou nessa visão evolucionista, tá? O evolucionismo, gente, admite que as espécies de seres vivos evoluem e principalmente também, ó, que novas espécies de seres vivos surgem ao longo do tempo. Isso é algo que o evolucionismo defende, tá? Esse evolucionismo, gente, ele ganhou força principalmente no século XIX. Foi a partir do século XIX, tá, gente, que surgiram teorias evolutivas. Lembra? Inicialmente com o lamarckismo, no início do século XIX, né? Lamarck lançou seu livro em 1809, o livro Filosofia Zoológica, mas principalmente, tá, pessoal, com o lançamento do livro de Darwin, em meados do século XIX, né? O nome do livro é A Origem das Espécies. Quando Darwin lançou o seu livro, ele terminou convencendo a comunidade científica de que a evolução realmente acontecia, tá? Óbvio, tá, gente, que no século XX, século XXI, a gente continuou trabalhando pesquisas relacionadas ao processo evolutivo e cada vez mais surgiram mais comprovações, as comprovações moleculares, genéticas, né? Sequenciamentos genéticos, podendo também fazer estudo, né, de filogenia, e com isso a gente consegue comprovar que a evolução realmente aconteceu, né, que a visão evolucionista é a visão mais aceita para biologia, né, do ponto de vista biológico. Seria importante até dizer isso para vocês, tá? Então, o evolucionismo é algo que é defendido pela visão biológica. Já aqui do lado direito, pessoal, a gente tem uma visão conhecida como visão fixista. O fixismo, tá, gente? O fixismo, ou seja, a visão fixista, ela é contrária à visão evolucionista. O fixismo, gente, ele admite que as espécies não evoluem ao longo do tempo. Aqui, ó, ele defende que os seres vivos tenham sido criados por um Deus em um número fixo de espécies, tá? Em um número fixo de espécies. Dá só uma ajeitadinha aqui para ficar melhor, tá? Então, tipo aquele lance que a gente pode encontrar, né? Aquela frase que a gente pode encontrar, que de vez em quando a gente observa, né? Diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa frase, ela traz uma visão fixista, que se Deus criou o homem do mesmo jeito que ele é hoje, a gente admite que não houve uma evolução. Olha, gente, essa visão fixista, ela está muito ligada à teoria criacionista, que é a teoria religiosa, tá? E principalmente, de uma forma mais fortemente ligada à visão religiosa do passado, tá? Essa visão criacionista do passado, que não admitia de jeito nenhum o processo evolutivo. Sempre que eu estou dando aula desse assunto, tá, gente, eu cito um evento interessante que aconteceu com Darwin, que é retratado aí no filme Criação, né? Eu vou até recomendar para vocês, né? Tem um filme chamado Criação,
que é o filme que conta um pouco da história de Darwin na época que ele estava prestes a lançar o seu livro, né? Um determinado trecho desse filme, pessoal, a filha de Darwin chega da escola, a filha mais velha dele, né? O xodozinho dele, né? Chega da escola com o joelho sangrando. Aí Darwin ficou curioso e perguntou: meu filho, o que é que aconteceu? Seu joelho está sangrando. Aí ela disse: pai, na escola eu disse que no passado existiam dinossauros. Como forma de penitência, o reverendo mandou ficar ajoelhado em salgema o resto da tarde. E eu cheguei aqui com o joelho sangrando por conta disso, né? Darwin ficou indignado com a situação. Porque, na realidade, ela tinha citado uma frase que tinha escutado em casa. O pai constantemente falava que no passado existiam dinossauros. E ela simplesmente repetiu a frase da escola. Só que, pessoal, naquela época, meados do século XVIII, né, numa escola religiosa, né, era um pecado dizer que existiam dinossauros, porque você estaria defendendo a visão evolucionista. E a visão evolucionista era contrária à visão criacionista. Então você estaria cometendo um pecado e teria que pagar uma penitência por conta disso, né? Por isso que ela ficou de castigo lá, ajoelhada, machucando o joelho, por conta dessa frase que ela citou. Hoje, pessoal, essa frase ela não é uma frase tão forte mais. Aqui no Brasil, não, tá? A gente pode dizer, no passado existiam dinossauros. Isso não chega a ser um fator agravante, não chega a ser algo que fere a imagem religiosa, né? Muitas religiões admitem hoje a visão evolutiva. Como assim, já é possível que uma visão religiosa esteja atrelada à visão evolutiva? Sim, muitas igrejas admitem que a evolução aconteceu, mas que, óbvio, com obra divina, né? Com Deus por trás de tudo isso. Gente, seria muito ruim para as instituições religiosas ser totalmente contra o processo evolucionista, o processo evolutivo. Porque tem como a gente provar que a evolução acontece, entendeu? Então, para a instituição religiosa, não é interessante ir contra a visão que é comprovada cientificamente, entendeu? Isso traria mais conflitos e poderia fazer com que alguém perdesse adepto, tá? Mas a ideia é essa, tá, gente? Nessa aula de hoje, nosso objetivo foi mostrar para vocês a visão evolucionista versus a visão fixista, tá? A visão evolucionista é a visão defendida pela biologia. A visão fixista é possível que ainda seja defendida por alguma instituição religiosa, que seja contrária à visão da evolução, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido aí esses dois tópicos para vocês. Se gostou, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aí, compartilha nossos vídeos, né? Vamos juntos estudando um projeto da sua aprovação, viu? Você até a sua aprovação.